Colossenses capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 17. Irmãos, Colossenses era a população que vivia na cidade de Colossos. Colossos era uma cidade grande, era uma cidade que tinha muitos habitantes, mas era uma cidade que não tinha muita expressão naquela época. Apesar de ser uma cidade grande, populosa, mas Colossos ela não tinha assim muita expressão, não era assim uma cidade muito famosa naquela época, como Éfeso, como Laodiceia e outras cidades que nós poderíamos aqui citar para vocês. Paulo, inclusive, nunca esteve em Colossos, ele apenas escreveu a carta aos Colossenses, mas ele nunca esteve lá na cidade de Colossos. Então, só para os irmãos terem uma rápida noção da carta aos Colossenses. Mais uma coisa aqui interessante que eu gostaria de dizer para você também: quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, Paulo estava preso na cidade de Roma, assim como ele estava preso também quando ele escreveu outras cartas que nós lemos na Bíblia. Só que Paulo, ele não estava preso em uma cadeia, ele estava preso em uma casa, mas ele ficava vigiado durante todo o tempo, ele ficava ali com guardas. Inclusive dizem alguns historiadores da Bíblia que talvez ele ficava até amarrado com algum soldado, com medo de Paulo fugir. Então foi nessa situação que Paulo pega a caneta e escreve a carta aos Colossenses. Amém? Colossenses 3, de 8 a 17, diz assim a palavra do Senhor: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém ou se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade. A outra tradução atualizada diz amor. Revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Continue com a sua Bíblia aberta. Não fecha a sua Bíblia não. Continue com a sua Bíblia aberta. Irmãos, eu já falei um pouco sobre Colossos. Já falei um pouco também sobre as circunstâncias em que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses. Paulo estava preso em Roma e não era proibido ele receber visitas e nem escrever cartas.
Então ele escreveu a carta aos Colossenses, estando ele ali preso na cidade de Roma. Preso, como eu sempre digo, não porque ele roubou, não porque ele matou, não por corrupção, nada disso. Ele estava preso por amor a Cristo, porque ele era pregador da palavra, e naquela época havia perseguição contra os pregadores do evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, e quando Paulo pega a caneta para escrever essa carta aos Colossenses, é porque ali na igreja de Colossenses, ou a igreja dos Colossenses, estava havendo algumas heresias terríveis que estavam levando os irmãos ali da igreja a perderem a fé, ou a diminuírem a sua fé na pessoa bendita de Jesus. E a Bíblia Sagrada diz que quando Paulo ficou sabendo que ali na igreja dos Colossenses estavam sendo espalhadas algumas heresias, alguns falsos ensinamentos, então imediatamente Paulo pega a caneta e escreve uma carta para os irmãos daquela igreja, chamando a atenção deles e mostrando para eles qual era a realidade bíblica, e que eles não deveriam aceitar aqueles falsos ensinamentos em hipótese nenhuma. Eu vou citar para vocês apenas alguns dos falsos ensinamentos que estavam sendo espalhados ali na igreja dos Colossenses. Por exemplo, uma das heresias que estava sendo ensinada naquela igreja é que os anjos deveriam ser adorados. E isso contraria a palavra, porque o único digno de ser adorado não é outro, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós acabamos de ouvir aqui os testemunhos, e as pessoas dizendo que a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, uma das heresias que estava havendo na igreja dos Colossenses era que os anjos também poderiam ser adorados. Mentira, não é verdade. A outra heresia que estava sendo ensinada na igreja dos Colossenses era que não há nada de errado na imoralidade. Ou seja, a pessoa pode fazer o que quiser no sentido imoral, que não existe nada de errado nisso. Mentira também, porque a palavra de Deus nos ensina que os adúlteros, os mentirosos, os lascivos, os fofoqueiros e assim por diante não herdarão o reino de Deus. Irmãos, a outra heresia que corria solta ali na igreja dos Colossenses era a seguinte: todas as religiões são boas. Ou seja, é mais ou menos aquilo que vocês já estão cansados de ouvir aí fora: todos os caminhos levam a Deus. Mentira, o único caminho que leva a Deus é Jesus. O que a palavra de Deus diz? O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, irmãos, era outra heresia que estava sendo pregada ali na igreja dos Colossenses: todos os caminhos levam a Deus. Mentira, é só Jesus que salva, é Ele que morreu por nós lá na cruz do Calvário. Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, a outra heresia que estava sendo pregada ali na igreja dos Colossenses era que Jesus não era tão divino assim. Jesus não era tão Deus assim como os apóstolos estavam pregando. Irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus é o próprio Deus. Certa vez o próprio Jesus disse para os seus discípulos, dizendo que quem vê a mim, vê ao Pai. Então Ele é o próprio Deus. Amém, irmãos? A outra heresia que estava correndo solta ali na igreja dos Colossenses era que o Espírito é bom,
mas a terra e tudo que nela há é mau. Mentira também, porque quando Deus criou a terra, a Bíblia Sagrada diz que quando Deus descansou de criar a terra, e viu Deus que era tudo muito bom. Então, irmãos, a terra não é má. Irmãos, aquilo que Deus criou não é mal. Irmãos, mal é o coração do homem que estragou a terra, fez um monte de coisa que não deveria fazer. Mas a terra e aquilo que existe na terra é bom, porque o próprio Deus disse: e eis que tudo é muito bom. Então, irmãos, quando Paulo ficou sabendo dessas baboseiras aqui, desculpem minha expressão, quando Paulo ficou sabendo dessas conversas fiadas aqui, quando Paulo ficou sabendo que essas heresias estavam sendo pregadas ali dentro da igreja dos Colossenses, ali dentro da igreja de Colossos, Paulo falou, mesmo estando preso, mesmo tendo um soldadão perto dele ali, vigiando ele toda hora, ele pegou o papel, ele pegou a caneta, e ele disse: eu vou escrever alguma coisa, orientando os nossos irmãos lá de Colossos, para que eles não caiam nessas heresias, mas que eles continuem firmes na presença de Deus. Irmãos, e hoje existe heresia? Claro que existe. Quantas heresias existem por aí? É por isso que nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos meditar na palavra, nós precisamos ler a Bíblia Sagrada, para que nós possamos crer, para que nós possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Amém, irmãos? Mas o que Deus colocou, querido, no meu coração, não é sobre essas heresias, não. O que Deus colocou no meu coração para eu trazer para vocês hoje, é isso que Paulo disse aqui no versículo 8, mas agora despojai-vos também de tudo, despojai-vos da ira, despojai-vos da cólera, despojai-vos da malícia, despojai-vos da maledicência e despojai-vos das palavras torpes da vossa boca. É sobre isso aqui que eu vou falar nessa noite, mas eu prometo que eu serei muito breve. Irmãos, a palavra despojar significa privar-se, significa largar. Então, o que nós devemos largar? Ou do que nós devemos nos privar, segundo o conselho do apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, nós precisamos nos privar, nós precisamos nos despojar da ira. Repita comigo: ira. Isso. Irmãos, o que é ira? Ira é raiva. Ira é ser colérico. Irmãos queridos, é aquele que facilmente se ira. O que é ira? É furor. É o grau mais elevado da raiva. Irmãos, e quanta gente irada existe por aí, né? Às vezes por uma coisa tão pequenininha assim, a pessoa já se ira. Às vezes só por causa de uma palavrinha que alguém diz, a pessoa já encoleriza-se, a pessoa já se enche de fúria, a pessoa já se enche de rancor. Eu nem vou perguntar se você conhece alguém assim, porque vai ter um monte de mão que vai levantar. E nem vou pedir para você citar nome, pelo amor de Deus, não cita nome não. Mas que existe, irmãos, muitas pessoas que vivem com os nervos à flor da pele, que existem muitas pessoas, conforme diz aí o ditado popular aí, do estupim curto, existe e é uma realidade, mas é pecado, não é agradável diante dos olhos de Deus. Irmãos queridos, a ira é uma abominação diante dos olhos do Senhor. A ira, ela traz contenda, ela traz desavença, ela traz vingança, e muitas vezes a ira, ela gera até mortes, assassinatos, vinganças e tantas outras coisas que nós poderíamos imaginar e citar aqui para vocês. Então Paulo, ele orienta para que nós nos despojemos da ira. Vamos dar uma olhada no que diz Provérbios, fica logo depois dos Salmos. Vamos ver o que diz Provérbios.
logo depois dos Salmos, Provérbios capítulo de número 14, e o versículo de número 17, quem já achou diz amém. Provérbios 14, 17, com respeito à ira, Provérbios 14, 17 diz assim: o que presto se ira, olha o que diz Salomão, fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Eu vou ler de novo, pastor Zé Roberto, só para ficar bem gravado na nossa mente. Olha o que diz o texto que eu acabei de ler: o que presto se ira, ou seja, o que se ira com facilidade, fará doidices, e faz mesmo. A pessoa que se ira com facilidade, ela faz doidice. Vamos ver aí também Provérbios ainda, capítulo 15, e o versículo de número 18, Provérbios 15, 18, o homem iracundo, ele suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Você viu aí? O homem iracundo, o que ele promove? Contendas. Então, irmãos queridos, a ira é pecado contra Deus. A ira é abominação diante dos olhos de Deus. Nós devemos ser mansos, devemos ser longânimos, precisamos contar até 20, para que nós não façamos doidices, assim como diz o sábio Salomão, aqui no livro dos Provérbios. Mas irmãos, em segundo lugar, do que nós devemos nos despojar? Ou do que nós devemos nos privar? Ou o que nós devemos deixar de lado? Da malícia. Irmãos, o que é malícia? Malícia é a propensão a encontrar mal em tudo. A malícia é a propensão da pessoa ver mal em tudo aquilo que está diante dela. Irmãos, é a pessoa sagaz, é a pessoa maldosa, é a esperteza para as coisas ruins. Eu vou dar um exemplo para você de uma pessoa que tem malícia no coração, de uma pessoa maldosa. A pessoa maliciosa, querido, ela maquina o mal na sua mente, ela maquina o mal no seu coração, e as suas ações, elas são tão sutis, irmãos queridos, como se fossem teia de aranha para envolver a pessoa que está sob a sua ira. Então assim é a pessoa maliciosa. Irmãos, é algo tão terrível, é algo tão diabólico, que a pessoa, ela projeta, ela maquina, ela pensa, ela cria determinadas coisas sutis, para envolver a sua vítima numa teia, como se fosse uma teia de aranha. A pessoa, ela tem facilidade para criar as coisas, ela tem facilidade para organizar as coisas. A pessoa maliciosa, ela é criativa, ela usa diversas maneiras para praticar o seu desejo mal e derrotar muitas vezes a vida das pessoas. Irmãos, a pessoa maliciosa, através de um olhar, a pessoa maliciosa, através de um gesto, a pessoa maliciosa, através de uma conversa, ou até mesmo através da interpretação de alguma coisa que viu, ou de alguma coisa que ouviu. Tudo isso, irmãos, apenas uma coisa que ela viu, apenas uma coisa que ela ouviu, apenas alguma coisa que esteve diante dela, às vezes apenas um gesto que alguém fez, tudo isso é suficiente para o maledicente ou malicioso destilar o seu veneno. É algo terrível, irmão. A malícia é algo terrível, é algo terrível, e é pecado contra Deus. Tem pessoas que, se eu mostrar esse relógio para ela, ela já vai olhar esse relógio com o olho malicioso, ela já vai criar um monte de coisa na sua cabeça para me prejudicar.
Existe pessoa, irmão, se você mostrar um vestido novo para essa pessoa, a pessoa ela vai olhar nesse vestido e ela já vai moringar na cabeça dela, vai maquinar na cabeça dela um monte de coisa para prejudicar você. Você sabia disso? A pessoa maliciosa, se você chegar nela e disser assim: olha fulano, eu comprei esse carro, que bênção, é resposta de oração. Eu fiz a campanha dos meus projetos de vida para 2015 e Deus me deu esse carro. O malicioso já vai... aquilo já começa a borbulhar no coração, já começa a borbulhar na mente, e dali a pouco ele cria um monte de coisa terrível para destruir a sua vida. Em vez dele glorificar a Deus com você, dele exaltar o nome de Deus junto com você, o malicioso, ele tem uma facilidade muito grande para criar as coisas, para projetar as coisas, de coisas que não tem nada a ver, para prejudicar os outros. É assim, querido, o malicioso. Irmãos, a malícia é pecado contra Deus. A malícia é pecado contra Deus. Irmãos, isso é terrível. E o malicioso, ele é tão sagaz que ele não para enquanto ele não alcança o seu objetivo. Repreenda toda maldição em nome de Jesus, porque você é servo de Deus, é serva de Deus. Você precisa estar coberto ou coberta com o sangue de Jesus. Peça para Jesus ter misericórdia de você, e eu tenho certeza que Ele vai te abençoar, e o nome dEle vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos dar uma olhadinha em Efésios, para trás aí da onde a gente está um pouquinho. Nós estamos em Colossenses, né? Efésios capítulo 4, e o versículo de número 31. Efésios 4, versículo de número 31. Quem já achou, diz amém. Isso, Efésios 4:31, diz assim a palavra: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, seja retirada do meio de vós, seja tirada de entre vós. Amém, irmãos? Então a malícia é pecado. Uma outra coisa que eu aprendi antes da gente partir para o momento da ceia, a palavra de Deus aqui em Colossenses ainda continua no versículo de número 8: despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia. Aí depois, das palavras torpes que saem da vossa boca. Irmãos, o que é palavra torpe? São palavras imorais, são palavras obscenas. Existem pessoas que de 10 palavras que falam, 5 é bobagem. Vocês já viram isso ou não? Tem pessoas que você conversa com elas, de 10 palavras que essas pessoas falam, 5 são palavras obscenas, que a gente fica até com vergonha de ficar perto escutando. É coisa terrível. No Facebook então tem muito disso. Eu já falei um dia aqui, o Facebook, que deveria ser usado para pregar o Evangelho, deveria ser usado para falar de Jesus, né? O Facebook, que deveria ser usado para evangelizar, para ganhar almas para Jesus, infelizmente muitas vezes é usado para palavrões, para palavras obscenas, para xingamentos, para lavagem de roupa suja. Infelizmente, irmãos, infelizmente, isso eu estou dizendo porque eu sei, eu vejo lá. Tem dia que eu fico, irmãos, tem hora que eu procuro assim um lugar para eu me esconder debaixo da mesa, porque eu vejo às vezes crente escrevendo cada coisa no Facebook que dá vontade de sair correndo, dá vontade de esconder debaixo da mesa, de tão envergonhado que eu fico. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado.
A gente tem que tomar cuidado. Então a malícia, as palavras torpes, palavras imorais, palavras vergonhosas, obscenas. Eu estava fazendo caminhada lá no Buracão, esses dias atrás, e eu ia andando na frente, e atrás vinha vindo um grupo de adolescentes, que haviam acabado de sair do Clibas, estavam até com a mochilinha na costa, adolescentes assim de 13, 14 anos mais ou menos. Eu ia na frente fazendo a minha caminhada, e eles vinham vindo andando atrás, e eu escutando, como dizia meu pai, a prosa deles. Eles vinham proseando atrás de mim, e eu vinha ouvindo. Irmãos, cada palavra que a gente ouvia, que dava vontade de sair correndo. Teve uma expressão que eu escutei, que eu olhei para trás para ver quem estava falando. Era uma menininha desse tamanho, de mais ou menos uns 13 anos de idade. Eu fiquei, meu Deus, eu escutei isso da boca dessa menina, misericórdia. Irmãos, são as palavras torpes. As palavras torpes não devem estar presentes na nossa boca. As palavras torpes. Vamos ver o que diz aqui Tiago. Vamos ver aqui o que diz aqui o servo de Deus chamado Tiago, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na palavra do Senhor. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha, ou seja, de veneno mortal. Então, irmãos, o próprio Tiago fala que a língua é algo terrível, é algo difícil de domar. E é difícil mesmo. Então, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz para nós nos despojarmos das palavras torpes que saem da nossa boca. Nada de palavras imorais, obscenas, vergonhosas, mas que a nossa boca, querido, sirva para glorificar e para exaltar o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Já terminando, em último lugar, Paulo nos ensina que nós devemos nos privar da mentira. Da mentira. É outra coisa terrível, que é a abominação diante dos olhos de Deus. A mentira é a afirmação contrária à verdade. Então a mentira é o contrário da verdade. É enganar com palavras falsas. Isso é mentira. Lá em João capítulo 8, versículo 44, acha rapidinho para mim, pastor Zé Roberto. João 8, versículo 44, Evangelho de João 8, 44. A palavra diz que o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Então, se o diabo é o pai da mentira, quem mente é o quê? Não responde não, por favor. O diabo é o pai da mentira. Vem cá, pastor Zé Roberto, corre aqui rapidão. Isso, João capítulo 8, versículo de número 44. Olha na câmera ali que o senhor está aparecendo na televisão, viu? Tá bom. Diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém. Obrigado, pastor. O diabo, ele é mentiroso, e ele é o pai da mentira. Irmãos queridos, a Bíblia Sagrada diz que a missão dele é mentir, é iludir, é enganar. É por isso que ele é o pai da mentira. Irmãos, Deus abomina a mentira. O termo abominar significa que Deus odeia, Deus tem nojo da mentira. Deus se enoja da mentira. Lá em Provérbios, o capítulo 12 e o versículo 22, vamos dar mais uma olhada lá em Provérbios, capítulo 12 e o versículo de número 22, Provérbios capítulo 12 e o versículo de número 22, diz assim a palavra do Senhor, Provérbios 12, 22, diz assim a palavra de Deus com respeito a isso: os lábios mentirosos
são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então os lábios mentirosos são abomináveis diante dos olhos de Deus. Então, irmãos, Deus abomina, Deus tem nojo do lábio mentiroso. Agora, para encerrar, quantas pessoas ficaram ricas através da mentira? Quantas pessoas conseguiram subir nos mais altos degraus da sua vida através da mentira? Quantos venceram etapas, desafios através da mentira? E para encerrar, irmãos, a mentira, ela rompe a unidade. A mentira destrói a confiança. Você confiava em alguém, a partir do momento que essa pessoa mentiu para você, você não confiou mais nessa pessoa. É verdade ou não é? A mentira, ela destrói a confiança. Irmãos, a mentira, ela destrói relacionamentos. Quantos casamentos que eram uma bênção e de repente foram destruídos por causa da mentira. Relacionamento entre amigos, entrou a mentira no meio, separou os amigos. A mentira, ela espalha boatos. A mentira espalha fofocas. A mentira, ela destrói amizades, destrói famílias, destrói igrejas. Irmãos, a mentira é algo abominável diante dos olhos de Deus. Então vamos tomar cuidado com a ira. Vamos tomar cuidado com a malícia. Vamos tomar cuidado com a maledicência. Vamos tomar cuidado com as palavras torpes. Vamos tomar cuidado com a mentira, porque tudo isso é abominação, enoja o coração do nosso grande Deus. Vamos santificar a nossa vida, vamos estar preparados para a volta de Jesus, para quando Ele voltar para arrebatar a sua igreja, nós estejamos prontos para subir com Ele, em nome do Senhor Jesus.